como os jovens devem ou podem aprender a investir. Eu particularmente tenho especial interesse nesse público porque quando a gente fala de um processo de educação financeira, eu posso ensinar educação financeira, inteligência financeira, uma pessoa de 12 anos, uma pessoa de 95 anos e o mesmo conteúdo pode ser passado para qualquer um, mas colocar em prática é bem diferente. Um jovem não tem que desfazer erros, um jovem não tem vícios, tanto de escolhas erradas quanto de medos, de notícias que talvez distorçam a visão de investimento que uma pessoa de mais idade tem, né? A pessoa que fala, não, mas eu prefiro investimento conservador como imóveis, né? A garantia de que eu não vou perder o meu dinheiro, que nós sabemos que é uma pura ilusão. O imóvel pode até trazer um ganho nominal, mas quando você vê depois de um tempo, pode ser que a inflação tenha corroído esse ganho, é um ganho ilusório. O jovem tem uma leveza maior para aprender, uma leveza maior para colocar em prática. Mas, Bona, para educar um jovem, quais seriam os primeiros passos? Imagine que meu filho, Guilherme, 14 anos, começou a investir recentemente, ou alguém que está na faculdade e está vislumbrando a primeira renda que vem pela frente. Quais seriam os primeiros cuidados que o jovem tem que tomar para acertar de vez o seu investimento e não cair em armadilhas, não cair em vícios, enfim? Quais seriam as primeiras recomendações? Perfeito. Bom, Sebas, eu acho assim, né, na minha visão, o jovem, como você falou, ele está naquele melhor momento do aprendizado, de absorver aquilo. Então, realmente, só isso já faz com que ele não tenha esses vícios que, às vezes, dificulta esse processo de absorção da informação. Por outro lado, também a falta de algum tipo de experiência para ele cria um desafio diferente, que é o desafio de separar o joio do trigo no que a gente fala de informação, no que a gente fala de cantos da sereia, de promessas milagrosas, né? E às vezes isso, por falta de bagagem, pode acabar levando para decisões que podem atrasar esse processo, acreditar naquelas conversas de 1% ao dia de rentabilidade, né? Coisas assim. Então eu acho que, por um lado, a gente de fato tem um ambiente, um indivíduo muito propício ao aprendizado no melhor momento, que aquele conteúdo sendo bem dado naquele momento, ele vai levar para a vida inteira e vai ser uma vida transformadora com relação a quem não tem essa oportunidade. Mas, por outro lado, também essa falta de experiência, acho que aí a gente pode ajudar muito, porque a gente pode trazer as ilusões que são prometidas, a gente alertar sobre falsas promessas, ajudá-lo a ter uma ancoragem naquilo que é razoável dentro da realidade, né? Poxa, quanto que é uma taxa de juros, quanto que eu devo esperar de um investimento em curto, médio e longo prazo. Então, acho que essas ancoragens na realidade são muito importantes, porque cada dia que passa eu vejo que, de fato, o investimento tem aquela questão de aprender o investimento em si, as técnicas, mas tem o comportamento também. Então, pessoas que compreendem muito do mercado, dos produtos e tudo, mas não têm um bom comportamento, acabam não alcançando grandes realizações. Então eu acho que essa coisa de aprender os produtos e também ajudar a moldar o comportamento é a contribuição que a gente pode dar num período em que ele está muito aberto a receber essas coisas. Então eu acho que a primeira coisa é isso, é tipo assim, vamos separar o que é ilusão do que é o caminho consistente que vai dar certo. É só seguir os passos com tranquilidade, não tem erro. Uma coisa também que acaba afetando o jovem, Sebas, na minha visão, é aquela coisa, né, da ansiedade que é natural, né, como um investidor iniciante, que às vezes pode nem ser tão jovem, mas aquela coisa, ansiedade e tal. E eu guardo muito comigo uma vez, numa época eu estava fazendo aula de jiu-jitsu, né? Na verdade eu falo que não era tanto aula que eu estava fazendo, eu só estava indo lá apanhar, na verdade. Mas que o professor, o mestre, falou assim, André, 10 anos passam de qualquer jeito. Então, ou daqui 10 anos você vai ter aprendido e vai saber mais, ou não. Aí cabe a você resolver o que você quer da sua vida. Então, o jovem precisa também, tem essa questão do sentimento de urgência que está dentro do comportamento, que acho que a gente pode colaborar bastante. Bom, você tocou em 2 pontos que eu quero destacar aqui. Primeiro, que é a capacidade de aprendizado do jovem. É mais ou menos aquela lógica de que você está na escola, você entra na faculdade, da faculdade, se você faz um mestrado na sequência é uma coisa, se você espera 10 anos para fazer um mestrado, você já não está no mesmo ritmo. O jovem tem aquela capacidade de absorção de conteúdo novo muito rápida. E investimento, basicamente o seu resultado vai ser proporcional à combinação da sua experiência com o seu conhecimento. Experiência não necessariamente cabelos brancos, mas erros que você cometeu. A experiência prática, digamos. Exatamente, carteiras que você testou. Então aquele jovem que está
mergulhado nos investimentos há 1 ano, talvez tenha mais experiência que uma pessoa que está passiva nos investimentos há 10 anos. Mas tem um outro ponto que você... Aliás, antes de falar do segundo ponto, essa capacidade de aprendizado do jovem, ela, de certa forma, é contaminada pela capacidade de multiplicar rapidamente referências e reflexões. O jovem troca ideias, troca informações com outros jovens muito rapidamente. O ambiente de faculdade favorece isso. E a gente percebe que as grandes armadilhas, pessoas que perdem dinheiro num day trade, em opções binárias, em operações de cripto, não que tenha necessariamente algum problema com esses tipos de negócios, de investimentos, mas tratados da forma errada, viram jogo e muita gente perde dinheiro, a gente vê que entre os jovens a perda é muito grande. Porque entra um e esse um puxa uma turma inteira, uma faculdade inteira. Tem um efeito multiplicador. Um efeito multiplicador muito rápido. Enquanto que pessoas mais experientes vão lá, deixa eu experimentar isso aqui, perdeu, passou vergonha, não conta para ninguém, não conta nem para a família. Então a capacidade de multiplicar erros é muito grande. E tem também um outro aspecto que você falou, que é a pressa do jovem, porque a gente coloca no modelo educacional que o jovem tem a favor dele o longo prazo. Exatamente. Se você multiplicar o pouco que você tem em 30, 40 anos, você vai ter uma fortuna. Só que o jovem não quer esperar 30, 40 anos. Ele quer ficar bilionário em 5. Na semana que vem, né? Exatamente. Então, eu acho que a principal armadilha que ameaça o investimento do jovem é justamente organizar essa ansiedade, organizar essa celeridade em direção ao abismo, né? Essa vontade de aprender muito rápido, talvez sem a disciplina de buscar fundamentos, né? Fundamentos não só do investimento, mas do conhecimento. Leva mais tempo a aprender. Você encontra um caminho, como que a gente traz o jovem para um aprendizado mais consistente? Recomendar menos pressa, talvez? Eu acho que essa questão da ansiedade é fundamental, sem dúvida alguma precisa ser resolvida, né? Entender que a coisa é um processo, né? Então, por exemplo, eu até acho muito interessante e muito válido quando a gente tem a oportunidade de ter um desenvolvimento financeiro pessoal mais gradativo, porque você também às vezes não tem uma maturidade. Se você pegar e jogar 1 bilhão na mão de um menino de 17, no mês que vem não tem mais nada também, porque não está preparado ainda para absorver o que vem junto com esse patrimônio. Então, por isso eu acho que aqueles jovens que se dispõem a trilhar com a visão de jornada, de fato, eles vão ter o amadurecimento pessoal em paralelo, em conjunto, né, com o desenvolvimento financeiro. E isso é uma coisa bacana, porque muitas das coisas que a gente fala sobre finanças e investimentos tem a ver com comportamento e com autoconhecimento, com o que o cara quer dele mesmo, o que ele quer para a vida dele. Então essas reflexões não se faz com tão jovem, não é possível fazer, você não tem nem parâmetro para fazer. Então eu acho que assim, entender que é um processo, entender que tudo tem o seu tempo, e aí eu acho que as leituras, por exemplo, dos seus livros todos e dos grandes clássicos mundiais, é fundamental. Porque na hora que você lê lá o Ben Graham, você entende quem ele é, você entende como ele impactou e até hoje grande parte do valuation se dá a partir das lições básicas dele, você vê lá coisas que investidores experimentados incorrem em erros por não ter aquele fundamento. O Benjamin Graham fala da postura do investidor, né? Da cautela que o investidor tem que ter para não se expor demais. Ele não fala para evitar o risco, muito pelo contrário, ele convida as pessoas à renda variável, só que sempre com a lógica da diversificação, com a lógica de garantir o que você ganhou, enfim, uma postura sem falsas promessas, com aquela visão de o que é investidor e o que é especulador. Então são conceitos que valem demais a pena o jovem se expor, e isso é leitura. Eu acho que a leitura é legal porque ela te dá o raciocínio todo do autor ali. Então você consegue navegar no raciocínio junto com ele, diferente de uma pílula de conteúdo, né? Então eu acho que se ele consegue introduzir esse tipo de leitura, ele vai estar formando o caráter, digamos, do investidor, o comportamento do investidor, que de fato é o que vai fazer a diferença em médio e longo prazo. Eu acho que todo mundo tem o seu canal favorito. Alguns gostam de ver o canal do André Bona, alguns gostam de ver o canal do Gustavo Cerbasi, alguns vão gostar de outros autores, mas também em substituição à leitura, para quem ainda está desenvolvendo esse hábito, quem está desenvolvendo ler devagar, acho que é muito saudável saber buscar diferentes fontes de conhecimento. Ver a minha opinião, a sua opinião sobre um assunto. No canal do BTG Pactual Digital no YouTube, os principais temas sobre investimentos estão segmentados, para que você possa ouvir vídeo meu, vídeo seu, vídeo da Mirna, vídeo do especialista do banco falando sobre esse assunto, e acho que nenhum é melhor que o outro, porque são pontos de vista diferentes
formas diferentes de pensar que tem que ser levadas em consideração. Essa multiplicidade é muito importante. Eu, sempre que oriento sobre investimentos, eu insisto numa estratégia, que é aquela que eu uso de forma genérica para todos os meus alunos de qualquer idade, que é você seguir 3 passos. Formar primeiro uma reserva de emergências. Depois que você tem a reserva de emergência, você garante o seu futuro, a renda futura. Depois que você garantiu essas pontas, você vai investir com um grau de risco maior para tentar acelerar sonhos que talvez de médio prazo virem de curto, de longo prazo virem de médio prazo. Talvez esse tipo de referência soe muito conservadora para um jovem, mas o jovem tem que entender, eu já tive essa conversa lá em casa com o meu filho Guilherme, ele tem que entender que muitas vezes o jovem que está ou vivendo com os pais, ou dividindo a moradia com um amigo, com uma namorada, enfim, com alguém que... Uma pessoa que tem um custo de vida menor, tem que ter uma reserva de emergências menor. Então esse tipo de recomendação... Ela não vai se ajustar à realidade de Exatamente. cada um. Então se você pensar como a necessidade do jovem, a reserva de emergências de quem tem uma vida financeira menos complexa tem que ser bem menor. Sim. Então pensa em que você tem que ter 2, 3 meses dos seus gastos correntes poupados. Não, talvez um jovem que ganha R$3.000 por mês e gasta, né, 1.500, 2.000, esse jovem vai talvez com uma reserva de 4 ou 5 mil em renda fixa, já está com a sua reserva de emergência montada. E pensando no longuíssimo prazo, algo similar a um plano de previdência, uma carteira diversificada, uma carteira de dividendos que ele coloca um pequeno valor todos os meses, também vai garantir uma certeza de renda daqui a 30, 40 anos, que é tipo aquele jogo, se tudo der errado na vida, minha renda está construída. Uma vez que você compôs esses 2 investimentos, você pode assumir graus de risco maior. E aí a gente percebe que sim, é compatível com a realidade do jovem investir em ativos de alto risco, como cripto, ou experimentar mercados novos ou empresas de menor porte, small caps, desde que tomando alguns cuidados. E a gente está falando do conceito do qual você é mestre, que é o conceito de alocação de investimento. Investir de acordo com os seus objetivos, de acordo com a sua necessidade. É o que você falou agora, conheça-se bem. Exatamente. Se você não tem essa conversa com você mesmo, se você não risca no papel, na planilha ou no bloco de notas do seu celular os sonhos que você quer construir, qualquer orientação de investimento pode ser ótima e pode ser péssima ao mesmo tempo, vai ficar muito vaga.